Vamos agora à mensagem do dia. Fala comigo, Senhor. A cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como diz na língua Kikongo, Ndanda. Ndanda. Estão a entender? Vocês querem seguir Jesus Cristo? Sem cruz não é possível. Ele convida as pessoas para lhe seguirem. Ele não obriga as pessoas para lhe seguirem, mas aconselha as pessoas para fazerem isso. Exorta o mundo a seguirem Jesus e mostra as consequências de ficar de fora. E mostra o amanhã, o fim daqueles que não quiserem seguir Jesus. Quem é que não quer seguir Jesus? Todos os humanos queriam seguir Jesus, ou querem. O problema está na cruz. O que acontece é que os homens querem seguir Jesus sem cruz. Ficaria mais bacana, como diz o brasileiro, mais conveniente assim sem a cruz. Agora, com a cruz, não, isso é complicado. Por que as pessoas não querem seguir Jesus com a cruz? Porque eles amam as suas vidas. Quem ama a sua vida, aborrece, odeia, detesta a cruz. Sabe? O profeta, falando de Jesus, disse que era o esperado dos povos, o amado das nações. O esperado. O grande problema é que os mesmos que lhe esperaram e que ainda lhe esperam não querem lhe obedecer. Não querem. Então, a cruz é a obediência a Deus. E a obediência a Deus vai proporcionar aflições de várias ordens, como perseguições, restrições, humilhações, isolamentos, calúnias, difamações, sei lá, necessidades, que são as restrições, bloqueios, tudo isso por causa da obediência à palavra. E essa palavra, esse Jesus, que alguém decidiu, aceitou, desafiou, seguir. Mas a maioria deles que dizem ser seguidores de Jesus estão seguindo Jesus sem a cruz. E quando se segue Jesus sem a cruz, não está a se seguir Jesus. Está a se ir num outro caminho, se enganando a si mesmo como sendo seguidor de Jesus. Mas por que os homens rejeitam a cruz e não Jesus? Não vou, olha aí. Os homens não rejeitam Jesus, rejeitam a cruz. Rejeitam obedecer Jesus. Se Jesus liberasse, se Jesus dissesse que a salvação não está em lhe obedecer, é somente em lhe crer. Basta você crer. Ainda que você seja homossexual, feiticeiro, gatuno, não importa. Você crê, está salvo, o mundo aplaudiria. É isso que o mundo queria. O mundo queria isso. O mundo queria um Jesus que salva mesmo desobedecendo a sua palavra. O mundo queria um Jesus que não trouxesse nenhum mandamento. Por isso, a nova geração, então, essa geração dos evangelhos, ou então dos evangélicos, termo certo esse, eles mudaram as escrituras. Eles mudaram como? É como que salvação é somente crer e não precisa mais fazer nada.
Então você creu, já está salvo. Não importa a vida que você leva, é crente, está salvo. Não importa, desde que você continua a crer, então a salvação está garantida. Essa é a nova onda que veio, que o mundo gostava que houvesse, que não houve ontem e que hoje existe. Foi inventado por Satanás. Satanás é igual a um político. Alguém mandou uma mensagem no grupo dos ministros e ele disse que o Ventura, sei lá o que ele falou, o português João. E eu respondi, Ventura é esperto, não é inteligente, não é esperto. E eu disse, a sua esperteza, ele explora o que as pessoas querem ouvir, faz um estudo minuciosamente, conheceu o povo português e sabe o que o povo gosta de ouvir lá em casa. Então ele vai falando para fazer agradar ou para agradar o povo. Entenderam? Então, aliás, todos os políticos são assim. Mas há uns que são mais que os outros. Os outros lhes chamam de populistas. Os populistas são aqueles que têm mensagens que desiludem as pessoas, faz promessas terríveis. Como o quem? O Lula. Lula fala até do quem? Sabia que o povo, olha, parecia que é um tolo, não é não? O Lula sabia que o povo brasileiro é apaixonado pela picanha. Então, ele apareceu e disse que a picanha iria na mesa de todos os brasileiros. E aqueles menos entendidos aplaudiram e acharam que comeriam picanha. Já vai terminar o mandato dele. Até hoje a picanha não chegou na mesa do brasileiro. Continua cara. Agora, sabendo que ele fez uma promessa e que ele está terminando, não cumpriu, agora está a culpar vocês que são os culpados. Não, vocês que são os culpados estão a comprar as coisas caras. Deveriam não comprar. Quer dizer que eu falei, a picanha deveria chegar, mas vocês estão a ajudar os comerciantes e não sei quem. É sempre assim, os populistas falam uma coisa hoje e amanhã fala outra. O momento, o contexto vai ditar o que ele vai falar. A coisa que já não se fala hoje criaria escândalo. O que se falou ontem não era escândalo. Hoje é escândalo. Porque o povo amadureceu, entendeu? Então eles vão mudando também conforme o povo vai mudando. Mas se eles encontrarem um povo tolo, então na sua tolice, eles também vão lidar com eles com a tolice. Assim é Satanás. Só estou dando exemplo. Não estou a pregar política aqui. Satanás sabendo que o ser humano não gosta da cruz, ele gosta da libertinagem, não da liberdade. O ser humano não gosta da justiça, gosta da injustiça. O ser humano gosta da mentira, não gosta da verdade. O ser humano não gosta do sacrifício, gosta de tudo, live. Como é que se diz? Tudo leve. A facilidade. O diabo sabe que o ser humano gosta das coisas fáceis. Então, Jesus trazendo o evangelho, que é a cruz, em lhe obedecer, claro, porque o evangelho não é cruz quando você não obedece. Quando você não obedece o evangelho, você crê no evangelho, mas você não carrega a cruz. Ok? Mas só carregam cruz aqueles que obedecem o evangelho. E Jesus trouxe a obediência ao evangelho como uma ordenança, que são mandamentos. Agora imagine, Satanás, sabendo que os homens não gostam disso, então veio e lhes ensinou uma outra forma de ir para o céu, que é esse que ele trouxe, Made in América. Tu não precisa fazer nada, porque ele já fez tudo. Tu não precisa mais levar a cruz, porque ele já levou a tua cruz. Tu não precisas. E o povo aplaudiu por esse evangelho. Eu me lembro, alguém escreveu assim. Eu li muitos livros no passado, já não me lembro sei quem. E ele disse assim, sei lá se é uma mensagem pregada ou uma escrita, um texto. Disse assim, até que enfim, graças a Deus, Deus nos abençoou.
A igreja primitiva não tiveram esse conhecimento que nós temos. E eles não sabiam que eles poderiam reinar. E eles estavam confinados nas casas de lata. Mas a nossa geração foi agraciada. Nós agora podemos reinar como Salomão. Nós podemos agora ser bilionários. Podemos competir com os filhos do mundo no tocante às coisas dessa vida. Se o diabo tem milionários, também Deus tem milionários. E assim, eles acharam que foram agraciados. Este é o evangelho que você não precisa fazer nada para ir para o céu. No tocante ao dinheiro, eles têm que fazer. Mas ao ir no céu, não faça nada. Não, no tocante à bênção, tu tens que fazer. Tens que pagar o preço. Mas no tocante à salvação, tu não faças nada. Jesus já fez. E se você lhe indagar e lhe perguntar, então se Jesus já fez para a salvação, também não fez para as bênçãos? Só fez para a entrada no céu e para as bênçãos eu tenho que fazer? Eles ficam chateados. E vão te expulsar quando você fazer isso. Eles vão dizer, não, ele descobriu a verdade. Ele entendeu, descobriu a nossa mentira, aliás. Eles vão fazer a cabeça das pessoas para não se aproximarem de você. Vão pintar você o próprio diabo para que as pessoas não recebam a clareza que você recebeu, o entendimento. Estão a entender? Vocês estão a entender? Eu sei que vocês estão a entender. Então, a cruz tem que ser carregada. Ah, mas Jesus Cristo já morreu na cruz. Aquele que morreu na cruz está a dizer, queres vir após ele? Tome a sua. Ele não disse a minha. Tua. A de Jesus foi nossa. Nossa no sentido em que ele pagou preço por nós, para a redenção. Mas eu também tenho que levar a minha cruz. Como ele levou a minha. Então, se ele já levou a minha, tenho que levar outra vez a minha para quê? Ele, quando levou a tua cruz, é porque você era um condenado, era um pecador. Precisava ele levar a cruz para você se salvar, para seres perdoado. Agora que você foi perdoado, você tem que também levar a sua cruz. E João falou isso. Assim como Deus nos amou, também nós devemos amar. Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar as nossas vidas por Ele e para Ele. Ao darmos as nossas vidas nele e por Ele, não é para salvar Ele. Ele fez para nos salvar. E nós, como louvor de agradecimento. Resposta. Estão a entender? Então, aquele que carregou a cruz, ele te manda carregar também a cruz. E veja que ele não carregou somente a cruz espiritual, também material. Quando ele obedecia ao Pai, ele estava a carregar a cruz. Mas essa cruz que começou no espírito, terminou no madeiro, cruzado. Isto é, para pagar o preço para a salvação. Mas você não precisa mais levar uma cruz de madeira. Não precisa mais ser crucificado na cruz. Não precisa levar a cruz para ser morto na cruz. A não que o céu queira que você termine assim. Mas mesmo que isso acontecer, não é para salvar ninguém. É a forma que Deus quer glorificar o nome dele através da sua morte. Você. Então, há pessoas que morreram na cruz como os apóstolos. Pedro foram sacrificados como foi morto Jesus. Não significa que eles sacrificaram para o mundo, não. Ou para eles próprios, para se salvarem, não. Nem para as suas vidas, nem para ninguém. Mas sim foi a vontade de Deus para que a morte deles fosse assim. E a morte deles glorificou o Senhor. Mas a morte de Jesus foi para salvar você. Agora que você é salvo, tens que carregar a obediência, que é a cruz. Obediência de quê? Da palavra de Deus. É isso que Jesus, vocês nunca nem entenderam o que significava levar a cruz.
Eu, de tanta ignorância, já falei várias vezes, onde eu estou a sair, cada altar tem lá uma cruz de madeira, onde o povo vai lá se prostrar. Tem lá uma cruz de madeira em cada altar e tem lá um pano vermelho. Diz que aquele pano vermelho representa o sangue de Jesus. E o povo vai e se prostra diante daquele madeiro cruzado e começa a chorar. Isso é idolatria. Isso é se prostrar diante de um pau. Ok? Então, na minha ignorância, eu também queria fazer uma cruz e colocar na minha casa. De tanta paixão pela cruz. E eu era um ignorante. Eu também fui até um carpinteiro. Mandei fazer uma cruz. E era meu vizinho. E o meu vizinho me perguntou: vizinho, alguém morreu? Não. É para a igreja? Não. Ah, como assim? Porque ele, sendo carpinteiro, sabia que a cruz só se precisava em 2 lugares: igreja, óbito, cemitério. O vizinho olhou para mim, parou, me olhou: como assim? Não é para a igreja e não é para o óbito. Não é para levar no cemitério. E para quê? Não, para pôr em casa. Olha, aquilo foi muito escandaloso. Era já um velho ancião, me repreendeu: não faça isso, vizinho. Não faça isso. Fiquei envergonhado. Eu queria ter uma cruz aonde todos os dias estaria a me prostrar. Porque é assim que me ensinaram. E era um religioso, o vizinho. Me repreendeu: não faça isso, vizinho. Isso aqui, isso chama espírito da morte em casa. Isso, se morrer alguém, vão te acusar. Vão te acusar que você já preparaste a cruz, por isso morreu um parente. E é verdade. Iam acusar, viu? Ele tem uma cruz. Uns andam com as cruzes no peito. E ainda querem vir julgar os que levam mata-bruxo no peito. Querem vir dizer: não, mas vocês estão a levar, isso é idolatria. Eles levam cruzes, uns dizem: não, cruz vazia. E outros, cruz onde o Senhor ainda está pregado. E os que têm cruzes vazias estão a julgar os que levam as cruzes onde tem o boneco. Estão a dizer: não, a nossa cruz está vazia, que significa o Senhor não está na cruz, ressuscitou. Seus idiotas. Jesus não mandou cruz de madeira. É a palavra de Deus. E essa palavra, quando você guardar no teu coração, então você está a carregar a sua cruz. E depois vêm as consequências. Consequências porque vêm os sofrimentos. E não se pode negar isso. As dores por causa de obedecer a Deus. Por isso, a cruz não são flores. Amar a Deus não são flores. Nem tampouco bolachas e sambapitos e não sei quem, e rebuçados, e mais como é que é? Não são rebuçados e também chocolates. É vitupério. Até morrer. Os vitupérios de Cristo. A vergonha da cruz. A humilhação. Mas o homem vai avançar com a sua palavra, que não é dele, mas a palavra de Jesus, no seu coração, como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração, ó Deus, para eu não pecar contra ti. Estão a entender? E assim. Então Jesus convida aqueles que quiserem se salvar. Os que quiserem se salvar devem segui-lo. Os que quiserem segui-lo devem carregar a obediência da palavra. Devem viver o amor dele. Devem guardar a palavra dele. Isto é que significa carregar a cruz até a morte. Isto é, ser fiel até a morte. Amar a Deus até a morte. Obedecer a Deus até a morte. Viver a fé até a morte. Todos os dias da sua vida. Isto é carregar a cruz. E o inimigo odeia, persegue, detesta. Você, depois que você começou a carregar a cruz, serás um alvo de Satanás.
Estarás mirado. Ok? Serás um alvo a ser abatido. Mas eles não vão te abater. Porque essa mesma cruz que você carrega é o poder do crente. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê, o crente. Estão a entender? É incrível a coisa, aleluia, o que é isso, carregar a cruz. É carregar o poder de Deus. Obedecer a Deus para você experimentar o poder de Deus. Não somente para a salvação, para tudo. Pois a bênção do Senhor é plena. Tudo está na cruz. Tudo está em obedecer a Deus. Uma vez Satanás me apareceu e diante de mim, e ele estava a acusar essa igreja corrupta. A igreja que veio da Roma. E eu não estou a falar da igreja católica. Estou a falar da igreja que nasceu na igreja da Roma. Os filhos. Olha o que ele dizia, Satanás. Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. Quem é que odeia Deus? Senão aquele que não ama a Deus. E quem é que não ama a Deus? Que não guarda a palavra de Deus. E quem é que ama a Deus? Senão que guarda a palavra de Deus. Quem é que me ama? Senão aquele que guarda a minha palavra. E essa geração de crentes odeiam a Deus na pessoa de Jesus. E quando isso acontece, então eles detestam a cruz, detestam obedecer a Deus. Eles amam a desobedecer a Deus, amam odiar Deus, amam o mundo, amam as suas vidas. E o diabo dizia, tu morreste na cruz e o teu povo, por que eles são chamados povo de Jesus? Porque é o povo que se chama pelo nome de Jesus, o chamado povo cristão. Chamar que tem o nome de Cristo. E o teu povo odeia a tua palavra. Mas eu levanto um povo que já começou a amar a palavra de Deus. Eu mesmo primeiro, é isso que eu falei ontem em Cabinda. Eu preguei ontem, vocês estavam aqui, muitos de vocês, e eu disse, aqui não está um papagaio a falar. Aqui não está um eco a soar. Isso não é repetição de uma voz. Não. Isso não é um papagaio que está a gritar aí, repetindo os sons indistintos. Aqui está uma voz, aqui está uma rola que está a anunciar a primavera, como está escrito no livro de Cantares. Já se ouve a voz da rola na terra, pois o tempo de cantar chega. E a figueira já deu seus figuinhos, e as flores já começaram a exalar o seu aroma. Mas há uma coisa, porém, que tem que se fazer. Tem que se apanhar as raposinhas que estão a trazer danos na nossa era. Pois o tempo de cantar chega. A chuva se foi e a primavera é chegada. Ok? Tempo de alegria. E eu estou a vos falar a mesma coisa a vocês. Eu não sou um eco e eu não sou nenhum papagaio. Eu estou a falar com a voz do céu. Eu sou uma voz. Tenho uma identidade. Uma voz distinta. Sim, uma trombeta distinta. Que pode ser não somente ouvida e entendida também. E quem poderia se preparar para a guerra se a trombeta não tocasse um som distinto? Quem? E porventura o leão já não começou a bramir na terra? E porventura a terra já não está a tremer? E porventura o laço poderia se levantar sem primeiro caçar uma presa? Ou como o povo poderia se preparar para a guerra se não houvesse alguém que tocasse a trombeta? E uma trombeta que poderia ser compreendida. Trombeta para a guerra, não só
incompreendido, um som que pode ser entendido, compreendido, até pelos leigos. Por isso o evangelho qualquer um, não importa se é analfabeto, se é alfabeto, não importa, qualquer um vai entender, porque o Espírito do Senhor ilumina as mentes das pessoas para poderem compreender as Sagradas Escrituras. Aleluia! A unção que está em vocês, Ele vos ensina como está escrito. Agora você veja, e essa geração quer seguir Jesus sem a cruz. É impossível. Sem a cruz é andar no caminho da perdição. Sem a cruz é seguir o caminho espaçoso que leva o homem para a perdição. Mas com a cruz, isto é, amando a Deus, obedecendo a palavra de Jesus, então você está seguro e firme. Estás no caminho e você deve prosseguir até o dia da eternidade. Quando atravessares a fronteira, não do asfalto, a fronteira da cortina do tempo, para entrares no mundo não sideral, no mundo espiritual, e poderes desfrutar, aleluia, a glória eterna que foi preparada para você. Estão entendendo? Queres vir após mim? Disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Porque não é possível carregar a cruz sem você se negar a si mesmo. Não é possível obedecer a Deus sem primeiro se negar a si mesmo. Não é possível achar Deus se primeiro não se negar a si mesmo. Isso, negar-se a si mesmo, é o arrependimento. É a renúncia. Não impossível. Possível. Não é renúncia impossível, não. Como falou o marido da Maria Casputo, não. O marido da Maria Casputo disse que a renúncia é impossível. Possível. Pois Deus não manda fazer o impossível. Ele manda aquilo que nós podemos fazer. Ele é que é o Deus dos impossíveis, que faz que o impossível se torne possível. Mas Ele nos manda o que é possível fazer. No tocante à obediência à sua palavra. Ao viver a sua palavra. Então é preciso tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Mas antes devemos nos negar a nós mesmos. E todos os dias das nossas vidas. Renunciando às nossas vidas. E assim conseguiremos amar o homem da cruz, aquele que nos amou primeiro e deu a sua vida na cruz para a nossa redenção. Conseguiremos amá-lo. Mas o resto, perdição, perdição. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Aqueles que amam as suas vidas, perdem as suas vidas. Mas aqueles que perderem as suas vidas por amarem a Jesus, vão ganhar a sua. Sabe o que é perder a vida? Está pensando que é só morrer? Perder a vida é você fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é diferente da tua. Então você perde a tua vontade. E começas a fazer a vontade de Deus. Significa que você perdeu a tua vida. Você não vai fazer o que você quer fazer. Você faz e farás aquilo que Deus quer que você faça. Vives a vida que Deus quer que você viva. E não a tua vida. O que você quer que você viva. Então você morreu para ti mesmo. Para este mundo. Você renunciou à sua vontade. Você morreu por causa da palavra. Por amor ao Evangelho. Então quem morrer por amor à palavra vai ganhar a sua vida. Você perdeu a sua vida por causa de Jesus. Tu ganharás qual vida? A vida eterna. Por isso as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que está preparada. Isto é, você padece hoje por causa da cruz, da obediência à palavra. Então esses sofrimentos vão gerar glória incomensurável e eterna na eternidade. E vêm e dizem que eu sou falso profeta.
Como um falso profeta está a iluminar as pessoas para o caminho da justiça. Um falso profeta não leva as pessoas no caminho da justiça. Um falso profeta não leva as pessoas para a verdade. O falso profeta leva para as heresias e mentiras. Aliás, eles chamam isso de heresia. Pois bem falou o apóstolo Pedro que nos últimos dias o caminho da verdade seria blasfemado. Eles blasfemam a verdade em detrimento das suas filosofias mundanas. As filosofias gregas que vieram lá da Grécia. A Nova Grécia, lá do norte. Sai fora! Amém? Essa aqui é a minha exortação da tarde. Tem mais. Quando forem 21 horas, eu voltarei até vocês para continuar a trabalhar. Pois o Pai está também a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. Pois vem noite que ninguém vai poder trabalhar. Enquanto é dia, nós temos que trabalhar. Temos que pregar. Ontem falei ao povo de Choa. Maria Beca ontem não me explicou o que significa Choa. O meu Choa. Choa é meu povo, né? Quem é de Cabinda aí? Meu Choa. O Choa de Cabinda. Ontem eu lhes falei. Eu fui ungido para vos pregar a verdade. Para vos iluminar da escuridão para a luz, das trevas para a luz. Eu disse, eu fui ungido para vos libertar do cativeiro. Eu fui ungido, aleluia, para tirar da opressão maligna. Eu disse, eu fui ungido para vos curar, vos dar vistas, libertar da opressão, então os oprimidos do diabo. Assim como Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e andou fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo, eu também fui ungido, aleluia, por Jesus Cristo, para fazer o mesmo que ele fazia. Estou fazendo com eficiência, com eficácia e eficazmente. E os testemunhos em todas as nações são apavorantes, como uma ave que está apavorada pela sua própria sombra. Em todas as nações, nesse momento que estou aqui, tem muita gente aí no TikTok que falam outras línguas, como francês e inglês, e muitos já receberam a cura. Não estão a esperar como os Camões esperam. Os Camões até hoje continuam a clamar. Mas aqueles aí estão a tocar no meu cabelo, estão a tocar, estão a receber cura. Mas o povo da fala portuguesa é o povo mais negligente da humanidade. É o povo mais incrédulo. É o povo mais vagaroso. É o povo mais difícil para evangelizar. Mas eu vou conseguir. Custa que custar. Eu vou conseguir. Ouviram? Vocês vão ser o povo que mais vai adorar ao rei. Vós sois os zelosos adoradores da lei dos reis da Etiópia. Estou a falar a verdade. Rei do rei e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, oh, Jesus. Pois eu nasci, oh, Jesus. Prazer é te louvar, prazer é estar nos átrios do Senhor.
prazer é viver na casa de Deus. De flui o amor, de flui o amor. Amém. Lord to God. Agora chegou a hora de vos curar. Eu estava a pregar, mas ainda estava a cair meme. Por isso eu falei disso. Mensagens. Eu reconheço. Cura não sei quem. Manda uma palavra. Como é que eu estou a pregar e vou mandar uma palavra? Hã? É muito complicado, né? Mas pronto, são pessoas novas. Não são os antigos, não. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade agora. Fala também isso lá no Zoom, no TikTok. Dario. Diga aos doentes. Esses até, muitos já receberam. São mais para os camões que estão aí no TikTok. Que amam os atendimentos. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu repreendo o espírito de enfermidade que está a perturbar essa pessoa. Esse demônio perturbador saia. A dor desaparece, pois como está escrito, e ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Sua palavra é vida eterna. Sua palavra é poder. Sua palavra é penetrante, mais penetrante do que espada alguma de 12 fios. Então, sobre a palavra de Deus, que é eficaz, que opera com eficiência e eficazmente, poderosamente, sejam todos curados. Em nome de Jesus Cristo. Você que está intercedendo por alguém que está doente, seja curado. Este alguém. Você que está a clamar por uma bênção, o meu Deus te abençoe. Ó porta, abra-te.